como seu sacerdote. Mica não era sacerdote. Mica não tinha autorização de reproduzir os elementos do tabernáculo. Mica não tinha autorização de fazer uma veste sacerdotal. Mas Mica fez. E a justificativa para Mica ter feito tudo isso, e a mãe de Mica ter aceitado toda essa loucura, está aqui, no próximo versículo. Versículo 6. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Muitas vezes, o que você acha que é adoração é só a tua vontade. Se te parece certo, você faz. Se não te parece certo, você não faz. A gente vai entender um pouco mais sobre isso ao longo da mensagem, mas fica com esse versículo 6 fixado na sua mente, porque dele a gente vai desmembrar essa mensagem. Versículo 7 diz assim: um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de um outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá. Respondeu ele: estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica. Tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita, e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou o meu sacerdote. Só até aí. Gente, é uma loucura do início ao fim esse texto. É um dos textos que me dá, assim, vontade de rir muitas vezes, diante da loucura que está acontecendo aqui. Mas para a gente entender, esse sacerdote, essa parte final aqui, esse sacerdote chegou diante de Mica, que não era, esse levita, na verdade, chegou diante de Mica, que também não era sacerdote, e aceitou a proposta de Mica. Eu fiz um cálculo rápido aqui. Mica ofereceu para ele 120 gramas de prata por ano, até a prata que Mica tinha acabar. Sabe quantos anos daria até o fim? 88 anos. O que Mica estava fazendo não era pagar o salário do levita, ele estava comprando o levita, estava comprando aquele homem, estava dizendo: agora você faz o que eu quero, você faz o que está aqui debaixo da minha ordem. Mica, então, o que ele fez? Ele criou uma religião. Bom, eu tenho um ídolo, eu tenho vestes sacerdotais, eu tenho um lugar que se parece com um templo, e agora chegou tudo que eu precisava. Um levita, vai ter até adoração. Daqui a pouco a gente consegue até comprar um violão aqui para a igreja, a gente começa a adorar o Senhor, compra umas caixinhas aqui, bota uma iluminação, um data show. Mica estava lá construindo a sua igreja é segundo a sua própria vontade. E é diante desse texto, que a gente precisa entender um pouco mais aonde está o nosso coração. Sabe por quê? Idolatria não tem a ver com o que eu falo com a minha boca, mas a intenção que está no meu coração. Caramba, o Lacerda tirou onda nessa arte agora, hein? Talvez você tenha um coração idólatra, você não saiba disso ainda. Forte, hein? Você é o cara, Lacerda, te amo, hein? E todos os midianitas que fazem parte da mídia. Brincadeiras à parte. Mas primeiro ponto para a gente pensar, se você quiser anotar aí no seu bloquinho de anotações, a idolatria, ela não substitui Deus, ela divide Deus. Não é que você adora ao Deus eterno que nós cremos, e agora você vai adorar a outro, não. Você só divide a atenção. Você não precisa fazer um racha, você não precisa abandonar totalmente, você só precisa perder o seu foco, você só precisa adorar a Deus e um outro do lado. A idolatria, muitas vezes, que temos no nosso coração, que às vezes, que muitos de nós nascemos, na verdade eu diria todos nós nascemos com essa idolatria de fábrica, ela vem assim. Você não quer tirar Deus da tua vida,
Você quer colocar um outro. É Deus e o teu trabalho. É Deus e o teu dinheiro. É Deus e os teus estudos. É Deus e os teus sonhos. Estava conversando esses dias, acho que era com o Wendel está lá em cima. Porque se você começar a observar o comportamento de algumas celebridades, de alguns cantores seculares, até jogador de futebol, né, que aparece mais fazendo esse tipo de coisa, o cara tem uma vida toda bagunçada. Ele tem um monte de tatuagem de imagem, de frase que não tem nada a ver com o evangelho, mas ele vai lá e bota um versículo bíblico. Sem a minha fé em Deus eu não sou nada. Aí bota um texto bíblico. Antes de começar o jogo de futebol, ele bota uma foto lá com a mãozinha assim, né? Deus abençoe a gente por tudo, fé para tudo. Porque o cara acredita que para ele ter uma boa sorte na vida dele, ele tem que adorar a Deus, mas ele não precisa deixar de fazer as coisas da vida dele. Isso é idolatria, irmãos. E muitas vezes nem conheceu ao Senhor de verdade. Então, para você fixar bem na sua mente, a idolatria, ela não substitui a Deus, ela divide. E o que Deus mais abomina não é ser substituído, é ser comparado. Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz assim: não terás outros deuses além de mim. Ou seja, Deus não quer, a preocupação dele não é ser substituído, porque ele é único. A preocupação de Deus é quando você coloca outro do lado dele e tenta comparar, porque conseguir, ninguém consegue. A preocupação de Deus é o que isso vai gerar no teu coração quando você tenta comparar Deus com outra coisa. Então, diante disso, a gente precisa pensar que não é quando você troca Deus por outro que você se torna um idólatra. É quando você acrescenta mais uma coisa. Quando você acrescenta algo mais acessível, mais palpável. Quantos estão entendendo até aqui, irmãos? Amém? Eu quero dar um exemplo aqui em Êxodo, se você puder ler na sua casa, quando Deus chama o povo e diz: Moisés, peça para que o povo se santifique, pois amanhã eu vou aparecer diante de vocês. E Deus vem no Monte Sinai, e a Bíblia vai dizer que o Monte Sinai saía fumaça, tinha raios, trovões, pegava fogo, e Deus falava através do monte. O que aconteceu? O povo teve medo, e pediu para que Moisés fosse um intermediário. Disse: Moisés, olha só, a gente não dá conta não, vai você e fala com Deus, e volta e dá o recado para a gente. Gente, eu falei isso aqui mais de 10 vezes, nas oportunidades que eu tive de pregar. A intenção de Deus nunca foi ter um intermediário. A intenção de Deus sempre foi ter intimidade com o seu povo. Mas o povo tinha um coração idólatra. E eles mandaram para o monte um cara que não tinha um coração idólatra. Moisés queria intimidade. Você que é bom de Bíblia aí, quantos dias Moisés ficou lá no monte? Quantos? 40 dias. Quem é idólatra passa muito tempo adorando a Deus? Não passa. Moisés foi para o monte e ele ficou: não, peraí, a presença de Deus está aqui, eu preciso ficar nesse lugar. Peraí, tem algo diferente nesse ambiente, eu preciso de mais, eu preciso conhecer a Deus. Só que o povo disse: Moisés, vai lá, vê o que Deus vai falar e volta para falar para a gente. Moisés não estava interessado só no que Deus tinha para falar. Deus falou para Moisés o que ele queria fazer em um dia. Os outros 39, Moisés passou desfrutando. Aquele que tem um coração idólatra, estar na presença de Deus, para aquele que tem um coração idólatra, é um peso, é um fardo. Você precisa de alguma coisa para te entreter, você precisa fazer alguma coisa, você precisa, achar alguma atividade para você fazer. Só que você conhece muito bem o que está escrito lá em Êxodo, e você sabe que o povo se corrompeu. Eles pedem para Arão: Arão, faça um bezerro. Gente, uma pergunta sincera: vocês acham mesmo que o bezerro era para substituir Deus? Sim ou não? Ih, meu Deus. Sim ou não? Sim ou não, gente? Quem acha que é sim? Amém. Quem acha que é não? Amém. Exatamente isso.
O bezerro era para substituir Moisés. Porque eles estavam olhando para o monte ainda continuava com fumaça, ainda continuava tremendo, pegando fogo, tinha os raios. E aí o povo constrói o bezerro, pedem para Arão construir. A Bíblia vai dizer que Arão pega os brincos, as joias, os ouros, e constrói aquele bezerro. Só que tem um problema. Ele vira para o povo e diz assim: está diante de vós o Deus que tirou vocês do Egito. Aí não, gente. Aí não. Não se brinca com a glória de Deus. Você precisa sair daqui nessa noite entendendo isso, que não se brinca com a glória de Deus. Quando Arão disse isso para o povo, Deus vira para Moisés e diz: desce. Que é isso, Deus? Está tão bom aqui. Desce. O povo se corrompeu. Porque eles começaram a trocar, a comparar. Quem tirou o povo do Egito foi Deus, e Ele não aceita perder a sua glória. Amém, irmãos? Amém? O povo se corrompeu, e muitas vezes, nós, com o coração idólatra, fazemos a mesma coisa que esse povo fez. E se você estiver anotando, o segundo ponto dessa mensagem é: a idolatria é quando eu uso a adoração para ocultar o meu pecado. Foi isso que esse povo fez, foi isso que a mãe de Mica fez, foi isso que Mica fez, e foi isso que aquele levita fez. Nós acabamos de ler um texto que eu considero, vou falar isso mais uma vez, uma das histórias mais interessantes da Bíblia, e é uma loucura atrás da outra. Mas o coração idólatra, esse texto revela para a gente que o coração idólatra é quando eu uso a adoração para ocultar o meu pecado. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Vocês vão conhecer a história lá em 1 Samuel, dos filhos de Eli. E quem é bom de Bíblia aí lembra do nome deles? Quem é? Os filhos de Eli? Quem, gente? É isso aí. Gente, vocês... Cadê a juventude? Vocês não sabem de Bíblia mais não? Esqueceu? Caramba! Vamos lá, gente. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias. A Bíblia vai dizer que eles botavam o tabernáculo de cabeça para baixo. Eles faziam sexo dentro do tabernáculo. Eles pegavam a gordura que estava ali em oferta ao Senhor. A Bíblia vai dizer que eles pegavam com um garfo e comiam daquela gordura. E quem ousava repreender eles, eles mandavam dar uma surra até morrer. Eli sabia disso. Ele sabia o que acontecia. É interessante que a gente conhece a história, né, de Samuel. E Samuel foi justamente levantado para interromper a linhagem sacerdotal da família de Eli. Samuel seria o novo sacerdote de Israel. E a gente conhece a história de quando Samuel está dormindo, e ele escuta a voz de Deus, ele pensa que é Eli, e a gente conhece até a parte que Eli manda ele responder a Deus, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí Deus fala. Alguém lembra o que Deus fala? A gente esquece essa parte, né? Deus manda dar um recado para Eli, só que não era para contar naquele momento. Deus diz: Samuel, eu estou destruindo a linhagem sacerdotal da família de Eli. Você vai assumir agora. E ele guardou no coração dele. Só que Eli, autoridade, conjuro-te diante do Senhor, que me contes o que Deus te disse e não me esconda nada. Samuel falou: já que o Senhor está pedindo, então, queria te contar que vai acabar aí a linhagem para o Senhor. Olha isso. A idolatria é quando eu uso a adoração para ocultar um pecado. Sabe por quê? Por conta dos pecados dos filhos de Eli. Ele perdeu a linhagem sacerdotal. Muitas vezes, nós achamos que diante da presença de Deus, dá para esconder. Está todo mundo te vendo levantar a mão. Olha que lindo, adorador. Olha que linda, adoradora do Senhor. Mas você sabe que você não se arrependeu dos seus pecados. Você tem um pecado de estimação que você vive alimentando ele. E não é a adoração que faz ele sumir.
ele não simplesmente some. Você precisa, com a sua boca, confessar diante do Senhor, se arrepender. Não dá, irmãos, para tentar ser um adorador, usando a adoração para ocultar o seu pecado. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite, amém? Terceira coisa que eu gostaria de pensar aqui com os irmãos se você estiver anotando, pode anotar. Idolatria é quando o serviço não é acompanhado de obediência. Bom, a gente leu a história de Mica. A Bíblia vai dizer que ele construiu, ele fez vestes sacerdotais. Ele era autorizado para fazer isso, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mica não era sacerdote, mas ele construiu vestes sacerdotais. A gente tem o texto, o livro de Juízes inteiro, de Levíticos, inteiro, ensinando o que o povo deveria fazer, como eram construídas as vestes sacerdotais. Quem poderia construir essas vestes sacerdotais? E Mica vai lá de esperto e fala, não, vou fazer aqui. Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Acho que eu aprendi, vi um tutorial na internet, aprendi EAD, vou fazer aqui agora. Vai lá e constrói. Gente, mas eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo para Deus, não. Deus vai me abençoar. Não, irmãos. A idolatria é quando o serviço não é acompanhado de obediência. E muitas vezes, nós estamos na casa de Deus, fazendo coisas para Deus, para glorificar o nome de Deus, que não foi Deus que pediu. E aí você gasta energia com coisas que não foi Deus que te pediu para fazer. A gente conhece aquele texto famoso, né? Que a palavra diz que muitos naquele grande dia chegarão diante de mim e vão dizer, Senhor, no teu nome profetizei, no teu nome eu expulsei demônios e eu curei os enfermos. Jesus vai olhar para você, que muitas vezes fez isso, e vai falar, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque não foi ele que pediu para você fazer isso. Ué, mas Lohan, peraí, está na Bíblia que a gente tem que expulsar os demônios, que a gente tem que curar os enfermos, que a gente tem que pregar o Evangelho. Ok. Mas aonde? E quando? E como? Cada um de vocês, cada um de nós aqui temos chamado diante do Senhor. E se você está fazendo algo que não foi Ele que te pediu para fazer, certamente você está usando o serviço para usar de desobediência. E eu vou usar um exemplo aqui. Não acontece aqui na igreja não, tá, irmãos? Só lá na França, esses países da Europa, assim. Tem irmãos que não conseguem cultuar o Senhor. Não conseguem. Se acostumou a chegar na casa de Deus e caçar alguma coisa para fazer. Aí vai lá para fora, começa a passar pano, sei lá, no copo descartável. Inventa coisa. Começa a fazer coisa, varrer o chão que já está varrido. Não sei, inventa coisa para fazer, porque simplesmente não consegue entrar por aquelas portas e prestar a sua adoração ao Senhor. Fica incomodado, parece que tem um bicho, um piolho, alguma coisa que incomoda na cadeira, que precisa levantar e ir lá para fora. Não, deixa eu ver se os carros estão bem alinhados ali no estacionamento, deixa eu ver se as luzes estão todas acesas. Não, peraí, deixa eu ver se estão precisando de mim lá fora. Não, gente, se você não está na escala, se você não foi chamado, não dá uma de curioso para caçar alguma coisa para fazer. O lugar mais importante que você tem que estar é aqui, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, amém? Mas isso é só lá na França, não é aqui não. Em nome de Jesus. As igrejas lá da Inglaterra, aqui, se você viu isso um dia, você viu errado. Amém, irmãos? A idolatria é quando o serviço não é acompanhado de obediência. Nós precisamos obedecer ao Senhor, em tudo. Em tudo. Senão nós teremos um coração idólatra. Quarta coisa que eu queria pensar com os irmãos. Idolatria é quando a autoridade é baseada nas suas vontades.
E esse é um ponto crucial para a gente pensar. Se você estiver anotando, anota isso. A idolatria é quando a autoridade é baseada nas suas vontades. E a adoração também é baseada nas suas vontades. Deus governa a nossa vida. Amém, irmãos? Se é Ele que governa as nossas vidas, não sou eu que decido o que eu vou fazer. Não sou eu que decido como eu vou fazer. Não sou eu que decido quando eu vou fazer. E também não sou eu que decido para quem eu vou fazer. Quem decide isso é Deus. E aí nós, como bons filhos, amados do Senhor, obedientes, olhamos para a palavra e falamos assim: eu não quero o que está aqui, eu quero fazer do meu jeito. A Bíblia tem o livro de Salmos nos ensinando como adorar ao Senhor. O que Deus quer receber como adoração. E a gente fala: não quero, é do meu jeito. A Bíblia diz assim: batei palma a todos os povos, celebrai ao Senhor com júbilo e cânticos alegres. Só que existem alguns irmãos que falam assim: eu não bato palma. Esse negócio de bater palma? Não, nem é de Deus. Irmão, quero te fazer um convite. Se você tem uma Bíblia de papel, pode ser na sua mão, aí agora, ou na sua casa, pega esse texto e rasga. Por favor. Faz isso. Porque é melhor, para você ficar em paz. Porque não dá para você dizer que é Deus que manda não bater palma e celebrar Ele com júbilo. Se na palavra diz isso, amém? Eu sei que é duro. Eu sei que é duro dizer isso. Mas nós precisamos ouvir muitas vezes. Alguns aqui, nem tanto. Outros sim. Nós precisamos olhar para a forma que adoramos ao Senhor e entender se somos realmente adoradores ou idólatras. Essa mensagem de hoje, Deus colocou no meu coração para que a nossa idolatria seja exposta. E aqui eu estou sentado junto com vocês. Estou ouvindo essa mensagem, juntinho. Eu também tenho raízes de idolatria no meu coração que eu preciso jogar fora. Que eu preciso ser curado. O quê? Trocar de microfone? Não? Chegar mais perto? Tá, desculpa, tá? Desculpa. Irmãos, o erro é meu. Peço perdão. Rodrigo, eu te amo. Desculpa. Mas a Bíblia diz também que nós devemos cantar altos louvores. E existem aqueles irmãos que falam assim: eu adoro aqui, no meu coração. Porque Deus vê o meu coração. É claro que Ele vê o seu coração, irmão. Ninguém está falando que é o contrário. Mas o que Deus espera de você é que você expresse a sua adoração. Que você expresse aquilo que está aqui dentro. Se está aqui dentro, expõe para o Senhor. Se queima no teu coração o amor que você sente por Ele, expressa. Quantos aqui gostam de futebol? Levanta a mão. Quantos aqui são apaixonados pelo clube que torcem? Levanta a mão também. Não é pecado não, gente. Só porque eu perguntei se é apaixonado. Não é idolatria também não. Depende, né? Depende. O Robert, tadinho, infelizmente é flamenguista. Infelizmente. Aí ele vai no estádio. Maracanã lotado, Robert. A torcida do Flamengo canta de vez em quando. E aí tá lá todo mundo cantando e tá o Robert assim, ó. Eu vou só assistir o jogo aqui porque... Não, né? Vou assistir o jogo aqui. Tá tudo certo. Não dá, cara. Tem algo que te move ali naquele ambiente, né? Irmãos, e tá tudo bem, tá? Eu não quero ser legalista aqui, não. Tá tudo bem você torcer pro teu time de futebol. Você celebrar quando o teu time de futebol faz um gol. Tá tudo bem. O problema é você fazer isso e não adorar a Deus se expressando. O problema é você celebrar com tudo que existe na sua vida, mas diante do Senhor, não celebra a presença dEle. Raiz de idolatria no seu coração. É Deus que determina como Ele quer ser adorado, e não você. É Deus que diz como Ele deseja ser adorado, e não nós. Quanto mais cedo a gente entender isso, mais eficaz se torna a nossa adoração. Mais sincera e genuína se torna a nossa adoração. Quanto mais cedo a gente entender isso, mais chato a gente para de ser.
Bota a mão no seu coração assim nessa hora. Fala assim, para a glória de Deus. Vamos falar isso mais forte? Para a glória de Deus. Eu vou parar de ser chato. No nome de Jesus. Tem muita gente que é assim, mas fulano se expressa muito. Mas fulano canta muito alto aqui do meu lado. Ai, para que isso? Irmão, é para isso mesmo. Deus quer ser adorado. Não sou eu e nem você que definimos como Ele quer ser adorado e como Ele vai ser adorado. Pegue a palavra e leia, entenda como Ele quer ser adorado. Mas eu não concordo. Você pode voltar para sua casa não concordando. O que você não pode é mudar a palavra. O que você não pode é fazer a palavra se render à sua própria opinião, à sua própria vontade. Amém, irmãos? Eu falo isso com muito amor, com muito carinho. Porque a gente precisa avançar em algumas questões. Existem coisas em nós que precisam ser mudadas para glorificar o nome do Senhor. Eu anotei aqui para a gente pensar. Um idólatra faz quando quer, do jeito que quer. Um adorador faz mesmo sem vontade. E eu queria abrir um parêntese aqui muito rápido. Às vezes os irmãos vão ver aqui, vou contar um bastidor, tá? Do Ministério de Louvor. Calma, não vou falar nada de errado não, calma. Vocês estão com medo? De quê? Um bastidor. Muitas vezes, tem gente que está aqui servindo a igreja, adorando, com um sorriso no rosto, entregando todo o seu coração, mas o seu coração está em pedaços. Muitas vezes o emocional está destruído. Porque uma coisa a gente aprendeu. Esse é o nosso chamado. Não é um hobby, a gente não faz isso aqui porque é um passatempo. É o nosso chamado, e muitas vezes a gente pega a dor, assim como eu pego esse telefone, a nossa dor, a nossa dificuldade, a gente põe ela no bolso. Porque a gente entende que diante do Senhor, nós precisamos lançar todas as nossas angústias, todas as nossas dores. E aí você está vendo aqui, a galera do Ministério de Louvor está achando que está tudo sempre muito bem. Não está não, irmãos. Não está não. É ou não é, Davi? É ou não é, Martins? É ou não é, Aline? Muitas vezes, a gente chega aqui e o pau está quebrando em casa, irmãos. Às vezes é literalmente. Às vezes a gente chega aqui e o dia foi um estresse, mas a gente não abre mão de adorar o Senhor. A gente não abre mão de fazer, mesmo sem vontade de fazer, porque não é sobre as nossas vontades, não é sobre os nossos conceitos, não é sobre o que eu estou sentindo. Isso. Não é sobre o que eu estou sentindo, não é sobre o que eu estou pensando, mas é sobre o que Deus quer. E com isso, nós não somos falsos, nem hipócritas, nós só somos obedientes. E eu te convido a fazer o mesmo. Seja obediente. Seja obediente. Não é segundo a sua vontade, é segundo a vontade do Senhor. Amém? Quinto ponto para a gente pensar. A idolatria é uma adoração cheia de interesses. Você adora a Deus pelo que Ele pode fazer por você. Um idólatra, irmãos, ele não quer a intimidade. Um idólatra, ele quer o que aquele ídolo pode te oferecer. No Antigo Testamento, você vai ver que o povo que cultuava outros deuses, eles tinham o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da chuva, e a lógica sempre foi, eu vou oferecer um sacrifício e ele vai me dar um benefício. Eu vou oferecer um sacrifício e eu recebo de volta um benefício. Se eu ofereço um sacrifício ao Deus do sol, vai fazer sol. Se eu ofereço um sacrifício ao Deus da chuva, vai fazer chuva e ele vai abençoar as minhas colheitas. Se eu ofereço um sacrifício à deusa da fertilidade, ela vai me dar filhos. Só que com Deus esse esquema não funciona. Não funciona, porque Deus não é um Deus de troca, é um Deus de intimidade. O povo de Israel queria o quê? Uma troca. Mas Moisés quis mostrar para o povo que Deus era um Deus de intimidade. Um idólatra não busca conhecer quem ele adora.
Ele só quer o benefício. Um adorador busca conhecer ao Deus que ele adora. Quantos são adoradores aqui nessa noite e buscam conhecer o Senhor? Amém. Amém. Eu quero ler Juízes capítulo 18, versículo 18. Abre aí para a gente, por favor. Juízes 18, 18. Antes de eu ler o texto, eu quero só te contextualizar. A tribo de Dan, dentro das 12 tribos de Israel, foram repartidas as terras para as tribos. E a tribo de Dan não gostou da terra que recebeu. E eles estavam procurando uma terra que eles pudessem habitar. Até que eles chegam na terra de Efraim, que é onde Mica mora. Lembram Mica, que a gente leu lá no começo? Acompanha comigo capítulo 18, versículo 18. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: "O que é que vocês estão fazendo?" Eles responderam: "Silêncio, não diga nada, venha conosco e seja o nosso pai e sacerdote." Você já ouviu isso em algum lugar? Você já ouviu essa proposta? A gente leu uma proposta parecida, alguns capítulos antes. "Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas uma família de um só homem?" Deixa eu fazer uma pausa aqui. Vocês lembram daquele levita que começou a servir Mica no templo lá onde ele tinha? Sim ou não? Vocês lembram? Agora a tribo de Dan está fazendo um convite para esse levita, uma promoção. Não, agora para de servir uma família. Vem servir uma tribo inteira. Vem ser para nós o nosso levita, o nosso sacerdote. Na verdade, ele era levita. O cargo ia subir também. Era uma promoção. Ia para sacerdote. Então o sacerdote se alegrou. Olha isso. O sacerdote se alegrou e apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida, e se juntou à tropa, pondo os seus filhos e os seus animais e os seus bens na frente deles, e partiram de volta. Olha isso. Como eu disse, a idolatria é uma adoração cheia de interesse. Aquele levita chegou na casa de Mica não pela adoração, ele foi pago por isso, ele estava sendo pago. E quem paga mais, está levando, irmão. Ele entrou nesse discurso aí: quem está me pagando mais, eu estou indo. E a tribo poderia oferecer muito mais para ele. Ele aceitou ir com aquela tribo, ele aceitou aquela promoção. O coração dele estava cheio de interesse. E deixa eu te dizer, irmãos, assim somos nós muitas vezes. O nosso coração está cheio de interesse. O nosso coração, diante do Senhor, só quer o que Ele pode oferecer. O nosso coração, diante do Senhor, muitas vezes só quer a bênção. E isso se reflete na prática. Quantos não conhecem, ou já fizeram parte desse grupo, que antes você estava desempregado, você pediu um emprego para o Senhor, Ele te deu um emprego, você sumiu da casa do Senhor. Antes você estava cheio de conta para pagar, agora você está com dinheiro sobrando. E você nem oferta na casa do Senhor. Ah, não, porque o dízimo aí já é muita coisa, a gente tem que conversar. Não, espera aí. A gente precisa ser honesto o quanto antes e entender que o nosso coração também é cheio de interesse. E a gente precisa mudar isso o mais rápido possível. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Eu quero seguir aqui para a gente acelerar. Um coração cheio de interesse, ele não é um coração adorador. Ele é um coração idólatra. Irmãos, a palavra é muito clara. É por isso que Deus não procura a adoração. Deus não procura a adoração perfeita. Deus procura o quê? Adoradores. Porque a adoração, qualquer um pode adorar. Com a sua boca, você pode dizer qualquer coisa. É possível sim, estar dizendo que Deus é santo
e ainda assim não ser um adorador. É possível dizer que Deus é justo e não ter um coração adorador. Porque falar, irmão, até papagaio fala. Falar, qualquer um fala. Mas qual é a intenção que está aí no teu coração? Qual é a intenção que você tem quando você levanta as suas mãos aos céus? E eu quero ler um texto. João capítulo 4, versículo 16. Eu acredito que todos conhecem essa história. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Versículo 16 diz assim: e ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. E a mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só até aí. Ou seja, o que Jesus está falando é da intenção do coração. E não de onde, ou como, ou quando adorar. Aquela mulher viu Jesus sentado naquele poço, diante dela, falando: eu não me importo aonde, quando. Vocês dizem que é no monte, outros dizem que é no templo. Mas não importa o lugar, o importa onde está o teu coração. Porque é isso que importa para um verdadeiro adorador. O idólatra diz qualquer coisa, mas um adorador fala aquilo que seu coração está cheio. Por isso que às vezes, irmãos, é difícil de muitos de nós conseguirmos adorar com sinceridade ao Senhor. Porque ao longo dos dias a gente enche o nosso coração com tanta porcaria que fica difícil de expressar aquilo que está no nosso coração diante do Senhor. Porque muitas vezes o nosso coração não está cheio de Deus, está cheio de qualquer outra coisa. É série, é filme, é novela, é qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Então como que você se expressa diante de algo que você não conhece? Eu quero compartilhar algo com os irmãos, para a gente terminar. Eu tinha uma ideia. Eu achava que um idólatra era só um adorador virado para o lado errado. Eu achava que um idólatra era aquele adorador que estava olhando para o ídolo. Mas se virasse ele para Deus, ele se tornaria um adorador. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Sabe por quê? É possível que você esteja olhando para Deus e continue sendo um idólatra. E eu quero contar uma história que me dá base para pensar isso. Vocês vão lembrar que quando o Brasil foi colonizado, os escravos, eles enterravam os seus deuses debaixo das imagens que a igreja, naquela época, a igreja católica, queria que eles adorassem. E eles estavam ali. Para os seus donos, eles estavam adorando a imagem correta. Mas para eles estavam adorando os ídolos deles que estavam enterrados. A gente tem aqui um professor de História e Informação e não vai me deixar mentir sozinho, né? Não vai me deixar mentir, não? Sozinho, não? Tá vendo aí? Depois você pode ter uma aula com o João, aula de reforço escolar com o João Freitas, aula de História. Para quem não pegou essa matéria na escola, História do Brasil, só aprender com o João. Amém? Então, os escravos faziam exatamente isso.
E é exatamente isso que um idólatra faz na presença de Deus. Você vem para o culto e você quer uma bênção. Está aqui a presença de Deus. Só que, por trás, você coloca, não, mas eu quero essa bênção, Senhor. Irmãos, é errado pedir uma bênção para o Senhor, sim ou não? Não. O problema é quando você usa da sua adoração para barganhar algo com o Senhor. A adoração não é para isso. A adoração é para você expressar a glória e a majestade de Deus. O que está aí no teu coração, expressa para Ele. Expressar para Ele. Algo que eu anotei aqui para a gente pensar. Deus, Ele quer ser conhecido. Deus não quer ser bajulado. E muitas vezes nós aprendemos a bajular o Senhor. Oh Deus, como Tu és santo. Oh Deus, como Tu és lindo. Porque um dia você aprendeu que era assim que tinha que fazer. Mas a palavra que está saindo dos seus lábios é verdade também no seu coração. Você já conheceu esse Deus que é santo? Você já teve intimidade com esse Deus que é santo? Ou você só diz porque outras pessoas ao seu redor dizem também? Você, ao ler a palavra, já conheceu a santidade desse Deus que você diz? Você, ao ler as Escrituras, já conheceu o amor desse Deus que você diz que é amoroso, que nos ama? Hoje, irmãos, é o dia da gente pensar sobre isso. E você sair daqui com o seu coração com expectativa de ser um verdadeiro adorador. Talvez você esteja pensando, meu Deus, e agora, o que eu faço? Descobri várias coisas em mim que são raiz de idolatria. Preciso mudar. O que eu preciso fazer? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, nascer de novo. Nascer de novo. Ah, mas eu já aceitei Jesus, já sou até batizado. Todo dia, irmão, é um novo nascimento. Todo dia. Olha para a pessoa que está do outro lado agora e fala assim, você está entendendo, Nicodemos? Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Tem certas coisas que você não vai entender pela explicação. Você precisa nascer de novo. O que você precisa é abrir o teu coração, expor o teu coração diante do Senhor e dizer, Senhor, até agora eu fui um idólatra. Eu quis barganhar contigo. Eu quis algumas coisas por interesse. Eu quis ocultar um pecado por causa da minha adoração, por trás da minha adoração. Eu quis ocultar várias coisas na minha vida, Senhor, mas hoje eu quero ser um verdadeiro adorador. Hoje, Senhor, eu não quero mais negociar contigo. Eu quero ser um verdadeiro adorador. E eu quero orar por você nessa noite, irmãos. Queria te convidar a se colocar de pé aí no seu lugar. Você precisa reconhecer aí no teu coração, de verdade, se você é um adorador, ou se até hoje você foi um idólatra. Se essa palavra, você só recebe ela como uma ofensa ao seu coração, no nome de Jesus, quebra isso. Pede para Jesus tirar isso do teu coração, porque o meu intuito aqui não é bater, não é ofender ninguém, não. Meu intuito aqui é que a gente tire as escamas dos nossos olhos e entenda de verdade o que Deus quer da adoração da nossa igreja, da sua adoração, de como você presta o seu culto ao Senhor. E perceba, poucas vezes ao longo dessa mensagem eu falei sobre louvor, porque louvor, você pode repetir a letra aqui, que vai estar nesse telão, mas a adoração, ela sai de dentro do seu coração, irmão. Eu tenho muita expectativa no que Deus vai fazer no mês de novembro, na conferência, em tudo que a gente vai viver aqui. Mas
aprove a Deus de estarmos aqui pensando um pouco mais de como Ele quer ser adorado, como Ele deseja receber a adoração do seu povo. Se você puder nessa hora, feche os seus olhos aí no seu lugar. E eu quero te encorajar nessa hora a não depender da minha oração, mas fazer a sua própria oração aí no seu lugar. Comece a lembrar aí do que a gente falou ao longo dessa mensagem, do que você ouviu, do que Deus falou no seu coração. Você não precisa ter vergonha não vou te chamar para vir aqui na frente não. Nesse momento é você e Deus. Você precisa reconhecer. Algumas pessoas já entenderam. Você pode abrir a sua boca, irmão. Você pode começar a falar com o Senhor aí no seu lugar. E eu te sugiro que, em primeiro lugar, você se arrependa. Que, em primeiro lugar, você reconheça aonde foi que você errou, aonde foi que você foi um idólatra, quando foi que você tentou barganhar com o Senhor. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Se você quiser chorar na presença de Deus em arrependimento, fique à vontade. Só não espere esse momento passar. Seja aquele que dá o primeiro passo. A palavra de Deus vai dizer em Tiago, capítulo 4, versículo 8: aproximem-se do Senhor e Ele se aproximará de vocês. Eu quero te encorajar nessa noite, se aproxime dEle, dizendo: Senhor, está aqui a minha vida. Até agora tinham várias marcas no meu coração de idolatria, mas eu não quero mais viver isso. Eu não quero, Senhor. Eu quero ser um verdadeiro adorador, irmão, e não é vergonha reconhecer isso diante dEle. Vergonha é permanecer errado, permanecer no pecado, permanecer distante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, Tua igreja está diante de Ti, Senhor. Tua igreja reconhece que precisa Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, nós Te pedimos perdão pelas vezes que nos comportamos como idólatras. Te pedimos perdão quando o nosso coração se tornou idólatra diante de Ti. Muitas vezes queremos barganhar contigo, Senhor, mas nessa noite nos ensina e muda no nosso coração o Espírito Santo essa vontade de barganhar contigo, Senhor. Nós não queremos os Teus benefícios somente, ó Pai. Nós queremos conhecer o Deus que nos dá as bênçãos. Nós queremos ter intimidade com o Senhor que nos dá a provisão, com o Senhor que nos dá o livramento, com o Senhor que nos dá a bênção. Nós queremos Te conhecer, Senhor. Nós queremos Te conhecer, ó Pai. Que no dia de hoje fique marcado nos nossos corações as nossas decisões, as nossas orações diante de Ti, dizendo que precisamos e necessitamos da Sua graça para sermos verdadeiros adoradores diante de Ti, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, nos ajuda a Te adorar. Nos ajuda a ter um coração puro e sincero na Sua presença. Assim como cantamos nessa noite: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, ó Pai. Que não seja da boca para fora, que seja fruto do que conhecemos do Senhor, daquilo que está plantado no nosso coração, ó Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos, ó Pai,
limpa as nossas mãos, purifica os nossos corações, Senhor, para que possamos se achegar à Tua presença, sem reservas, sem barreiras, sem algo que nos atrapalhe, Senhor. No nome de Jesus, nos ensine, Senhor, a sermos verdadeiramente adoradores. No nome de Jesus. No nome de Jesus, assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Quantos receberam essa palavra aqui nessa noite? Amém? Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga para ela como é bom estar com ela aqui na casa do Senhor. Amém? Tem caldo hoje? Alguém consegue me informar? Tem caldo? Seja a bênção na vida do irmão que está do seu lado. Paga um caldo para ele. Está vendo aí? Podem ir. Vão em paz. Que Deus abençoe.